É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Lá na página inicial do site do portal Escola Dominical, o irmão encontra os atalhos das nossas redes sociais, o Twitter, o LinkedIn e o Facebook. Clique ali no atalho, no ícone do atalho, e o irmão vai encontrar dezenas de links que nós postamos nas nossas redes sociais, de textos de aula, de slides e de videoaulas, de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista, para uma meditação nas Escrituras e para o aprendizado também da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo a nossa aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar suas últimas dúvidas. Mas não se esqueça, a Escola Bíblica Dominical só se realiza quando a igreja se reúne remotamente ou fisicamente para o aprendizado da Palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2020, a CPAD, em razão dos problemas da pandemia, sugeriu, entre outras alternativas, que nós estudássemos uma edição especial, que é a reedição da revista do terceiro trimestre de 1993, cujo comentário foi do saudoso missionário Rico Bergstein. Naquela oportunidade, o título do trimestre era Avivamento, uma necessidade dos dias atuais. Agora o título foi alterado para Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento como exemplo para os nossos dias. É um estudo de caso. Nós estamos estudando os eventos, os acontecimentos do período da formação da comunidade do Segundo Templo, ou seja, desde o término do cativeiro da Babilônia até o governo de Neemias, episódios que estão nos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Daniel. E, a partir destes episódios, extraindo lições a respeito do avivamento espiritual. E hoje nós vamos começar o terceiro bloco do trimestre, onde nós vamos estudar sobre a reconstrução de Jerusalém. Os irmãos se lembram, e nós vimos na primeira lição, que Deus revelou a Daniel, por intermédio do anjo Gabriel, que o tempo da redenção de Israel não seria o término do cativeiro, mas sim 490 anos depois, Israel iria se redimir, iria ser salvo, iria extinguir a transgressão. É o que vemos lá em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. A redenção de Israel demoraria ainda 70 semanas de anos. E o ponto de partida para estes 490 anos seria a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém.
Daniel 9:25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, para que começasse a contar o tempo para a redenção de Israel, era preciso que houvesse uma ordem para reedificar e restaurar a cidade de Jerusalém. O rei Ciro mandou edificar o templo, não mandou edificar a cidade. Você vê isso em Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. A ordem de Ciro é para a edificação do templo. Não foi para a edificação da cidade. Mas Deus revelou a Daniel que a redenção de Israel começaria quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém. Flávio Joséfo, e nós já vimos isto na aula passada, Flávio Joséfo nos relata que quando Zorobabel foi ao banquete do rei Dario, ele pediu autorização a Dario para reconstruir o templo. Está lá no Antiguidades Judaicas, livro 11º, no capítulo 4. A minha versão, que é aquela em 3 volumes, é no volume 1, página 236. Ele diz assim: o rei então levantou-se do trono com o rosto alegre, beijou Zorobabel e ordenou que se escrevesse aos governadores de suas províncias que o ajudassem e aos que o acompanhavam na viagem que ia fazer a reconstruir o templo de Jerusalém. Deu também ordem aos magistrados da Síria e da Fenícia que mandassem cortar cedros sobre o Monte Líbano para levar a Jerusalém e ajudassem aos que iam reconstruir a cidade. Então aqui havia, segundo Flávio Joséfo, uma autorização do rei Dario para também se reconstruir a cidade. Mas o que nós vimos no final da aula passada é que depois que se celebrou a Páscoa, a primeira Páscoa, depois da reconstrução do templo, e esta primeira Páscoa da reconstrução do templo, segundo Edward Rees e Frank Classen, que são cronologistas bíblicos, que escreveram aquela Bíblia em ordem cronológica, editada pela editora Vida. O que ocorreu em 516 a.C. acabou. O povo judeu parou. Não continuou para reedificar a cidade. Simplesmente parou. Se contentaram com a ordem de Ciro. Não se diz por que isto aconteceu. Flávio Joséfo, o historiador, quando ele relata esta festa da Páscoa, ele diz o seguinte: estabeleceram em seguida, quer dizer, depois desta festa da Páscoa, uma nova forma de governo aristocrático,
no qual os grãos sacrificadores tiveram sempre autoridade soberana, até que os asmoneus chegaram à realeza, e assim os judeus tornaram a entrar no governo monárquico. Flávio Josefo dá a entender que Zorobabel deixou o governo da Judeia. Morreu ou foi substituído. A verdade é que não havia mais governo, segundo Flávio Josefo. Os sumos sacerdotes passaram a também exercer a função governamental. Parou de haver governadores da província. Ou, pelo menos, esses governadores não tinham tanta força, tanto poder quanto Zorobabel. E ninguém mais falou em construir a cidade, em construir o templo. Voltou-se à acomodação. E o tempo vai passar. Na verdade, vão se passar 70 anos até que Jerusalém vá ser construída. O nosso trimestre ele não está muito preocupado com a cronologia. Nós agora, nesta lição de hoje, que é a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, e a reconstrução de Jerusalém tem um papel importante nesse nosso estudo. Basta ver que a capa da revista mostra a cidade de Jerusalém. Os irmãos podem ver aqui as muralhas de Jerusalém. E o subtítulo do trimestre fala a reconstrução de Jerusalém e o avivamento. Então, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução da cidade é o cerne do trimestre. Então nós vamos dar um salto de 70 anos. E hoje nós vamos estudar o começo do livro de Neemias, que nos fala a respeito desse período. O livro de Neemias começa, segundo Edward Rees e Frank Claassen, no ano de 445. Os fatos do livro de Neemias começam em 445 a.C. Veja que nós estávamos em 516 a.C. Então 70 anos se passam quando começam os fatos narrados por Neemias. A verdade é que o povo parou de construir. Completou o templo, fez a festividade da Páscoa, começam os sacrifícios no templo, o serviço do templo começa e o povo não se importa em construir Jerusalém. O templo estava, portanto, no meio de um monturo. O templo estava numa cidade que havia sido destruída por Nabucodonosor, que não foi reconstruída, uma cidade que não tinha muros para protegê-la, porque naquele tempo as cidades eram protegidas por muro, e hoje não está muito diferente, né? Normalmente as pessoas hoje, as pessoas bem de vida principalmente, estão aí em condomínios fechados, né? Também cercados de muros para ter segurança. Vê como há idas e vindas na história da humanidade. Mas o fato é que Jerusalém não foi reconstruída. O povo, mais uma vez, abandona a sua missão, o seu propósito. Nós temos um período de torpor espiritual, um período de frieza espiritual. E um período grande, 70 anos. É verdade que cerca de 13 anos antes de Neemias iniciar o seu trabalho, Deus enviou para
Jerusalém, Esdras. Esdras, ele foi mandado no reinado de Artaxerxes I, que vai ser o rei da Pérsia desse período. Ele é mandado por Esdras, é mandado pelo rei para Jerusalém. Isso já faz parte de um avivamento que houve. Nós não vamos falar disto porque este vai ser o tema da nossa lição de número 11. Agora nós vamos nos deter sobre Neemias. Mas antes de Esdras, nós temos os episódios ocorridos no livro de Esther. É interessante a gente ver que no livro de Esdras, quando fala dessa Páscoa que foi celebrada, depois no capítulo 6, no capítulo 7 de Esdras, diz assim: e passadas essas coisas, essa expressão aqui, passadas essas coisas, que aí vai começar a falar da ida de Esdras para Jerusalém, isso aqui ocorreu mais ou menos 57 anos entre a celebração da Páscoa e a ida de Esdras para Jerusalém. E nesse período de 57 anos é que acontecem os episódios narrados no livro de Esther, quando o povo judeu quase foi destruído por obra de Amã, um inimigo dos judeus. Então os irmãos vejam que o povo descuidou, não construiu a cidade, mas o inimigo não descuidou e tentou destruir o povo de Deus. Porque o objetivo de Satanás era impedir a vinda do Messias. Então, quando o povo se descuida, o inimigo não se descuida. Quando nós nos acomodamos, nós damos lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Toda vez que nós nos acomodamos, nós recuamos espiritualmente. Na vida espiritual não existe pausa, não existe estacionamento, não existe estagnação. Na vida espiritual, ou você cresce, ou você progride, ou você regride. E aqui, quando o povo se acomodou, ele regrediu. E regrediu a tal ponto que se não fosse a intervenção divina, ele teria sido destruído por Amã. Mas Deus colocou Esther, colocou Mardoqueu e impediu a destruição dos judeus. Ao contrário, em vez dos judeus serem destruídos, os inimigos dos judeus é que foram destruídos. Mas mais à frente, Deus vai mandar Esdras, porque o povo já estava correndo risco, por causa dos casamentos mistos, de perder a sua identidade, de se misturar com os outros povos. Como nós vamos ver na lição de número 12. Mais uma vez Deus intervém através de Esdras e impede que isto aconteça. Mas 13 anos depois, Deus vai usar Neemias para que aí sim comece a contar o prazo para a redenção de Israel. Os irmãos vejam que todos estes 70 anos que não se reedificou Jerusalém foram anos em que se impediu o início da contagem do tempo para o início da redenção de Israel. É mais um cativeiro de Babilônia, mais 70 anos em que o povo, pelo seu comodismo, atrasa a bênção de Deus. Atrasa o cumprimento dos propósitos de Deus. Por causa do comodismo. O comodismo nos faz perder tempo, nos faz perder energia, nos coloca em risco de destruição, porque Deus aceita a nossa escolha.
Deus não força nada. Lógico que seus propósitos jamais podem ser impedidos. Os seus planos jamais podem ser frustrados, como está escrito lá em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Na versão revista e atualizada está: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém frustra os planos de Deus. Mas Deus espera a nossa disposição. E muitas vezes o plano de Deus não começa por causa do nosso comodismo. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, quando a gente começa, Deus começa conosco. Se a gente não começa, Deus não começa. Até a hora que Ele quer que se comece. Mas foram 70 anos em que o povo de Israel correu sérios riscos de ser destruído. E segundo Flávio Josefo, Zorobabel já tinha autorização para construir. Não construiu imediatamente após o templo, a reconstrução do templo. E Jerusalém ficou mais 70 anos destruída, como sendo um simples monturo, embora o templo ali estivesse. Pois bem, passados esses 70 anos, Neemias era o copeiro mor do rei, era o copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele encarregado da alimentação do rei. Era uma função de confiança do rei, porque os irmãos sabem que a possibilidade de se envenenar um rei naquele tempo era muito grande. A história da Pérsia fala de reis assassinados. Ciro foi assassinado, Cambises, o seu filho, também foi assassinado. Então havia um histórico ali de assassinatos de reis e a figura do copeiro era muito importante, porque era ele que cuidava da alimentação do rei e era ele que experimentava a comida do rei antes do rei se alimentar. Porque se a comida tivesse envenenada, era ele que morria antes do rei. Era uma função de confiança, mas é aquela história, né? O desconfiado, o seguro morreu de velho, o desconfiado até hoje vive. Como ele tinha de comer a comida do rei, o rei tinha certeza de que ele nunca iria permitir que a comida fosse envenenada. Neemias, ele era copeiro do rei e era judeu. Como eu disse para os irmãos já nas aulas passadas, o número de judeus que voltou para a Terra Prometida foi a menor parte. Foi uma minoria, cerca de 50 mil judeus. Vários outros judeus continuaram morando no Império Persa, em Babilônia. E a família de Neemias não foi diferente. E Neemias, até por exercer uma função no palácio do rei, uma função subalterna, mas era uma função de confiança, era de uma família que, por estar muito bem posicionada socialmente na Pérsia, não tinha voltado para a Terra Prometida. Mas apesar de Neemias ter uma função de confiança no reino da Pérsia, no palácio do rei, apesar dele ser nascido na diáspora, ele era um judeu que tinha amor pela sua terra, que tinha amor pelo papel de Israel como povo santo e reino sacerdotal. Era alguém que tinha consciência de que o povo judeu era o povo de Deus e que a razão de ser do povo de Deus era fazer a vontade de Deus. Era alguém que ansiava pela redenção do povo. E a gente percebe isso logo no capítulo 1 do livro de Esdras, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Eu falei livro de Esdras, mas é livro de Neemias. E sucedeu no mês de Quisleu,
no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os irmãos, vejam que Neemias, apesar de ser copeiro do rei, apesar de ter nascido na diáspora, era uma pessoa que se interessava pelo destino do seu povo. Era uma pessoa que queria saber como estava o cumprimento da vontade de Deus para o povo de Israel. Certamente ele era conhecedor da palavra, a gente vê pela oração, nós vamos falar da oração dele, que ele era um profundo conhecedor das Escrituras, ele sabia dos propósitos de Deus para o seu povo, do destino espiritual do seu povo, e ele tinha interesse nas coisas de Deus. E seu irmão Anani foi para Jerusalém. Foi visitar Jerusalém, quem sabe conhecer Jerusalém, pois ele não era nascido lá. E quando ele volta, Neemias mostra todo o seu interesse. Quem sabe Neemias quisesse ter ido e não pôde ir pela função que ele exercia de copeiro do rei. E ele então quis saber do estado do seu povo. Quis saber como viviam os judeus que haviam voltado do cativeiro. Como estava Jerusalém. E para sua tristeza, ele ficou sabendo que o povo estava em grande miséria e desprezo. Que o muro de Jerusalém estava fendido e as portas de Jerusalém queimadas a fogo. Jerusalém não tinha sido reconstruída. Desde os dias de Nabucodonosor. Já se tinham passado praticamente 110 anos do final do cativeiro. E Jerusalém continuava do mesmo jeito que tinha estado quando foi destruída por Nabucodonosor. Uma cidade em ruínas. O povo estava em miséria. E isso nos permite fazer aqui uma ilação. Os irmãos se lembram que quando Zorobabel foi recomeçar a reconstrução do templo, Ageu foi levantado como profeta e disse que o povo estava passando necessidade, que Deus havia retido a chuva e o orvalho e tinha mandado uma seca, porque o povo havia abandonado a reconstrução do templo. Agora aqui Anani diz para Neemias que o povo estava em grande miséria. Muito provavelmente porque Deus também tinha retido a chuva para levar o povo a reconstruir a cidade. Mas o povo estava inerte, alheio a este chamado de Deus, dormindo espiritualmente. E olha que Esdras já estava lá há 13 anos, ensinando a lei para o povo. O povo conhecia a lei, sabia das maldições e das bênçãos que viria sobre ele, se obedecessem ou desobedecessem a Deus. Tinham conhecimento da revelação dada por Gabriel ao profeta Daniel. Estavam em grande miséria, mas completamente inertes, num sono profundo, alheios à realidade. E é por isso que Deus vai levantar Neemias. Porque só Esdras era insuficiente. E quando Neemias ouviu este relato,
aqui nós temos a primeira demonstração de por que Neemias foi escolhido para o papel que ele iria exercer na reconstrução da cidade. Porque ele se entristeceu ao ouvir estas palavras. Ele se sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Ele se entristeceu com a situação. Ele se comoveu. E é por isso que Deus o escolheu para mudar a situação. Nós não podemos mudar uma situação se nós não nos conscientizarmos que esta situação não é boa. Se nós não nos entristecermos com esta situação. Neemias viu que aquele quadro não era o que Deus havia prometido para o povo. Neemias viu que aquela situação não era o que Deus queria para aquele povo. E por isso ele se entristeceu. Ele teve o mesmo sentimento que Deus teve. Porque quando o povo de Deus, quando o crente sai da direção divina, deixa de corresponder aos propósitos divinos, isto faz com que Deus se entristeça. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 4, no versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós nos afastamos da orientação divina, da direção divina, nós entristecemos o Espírito Santo, porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Neemias aqui teve o mesmo sentimento de Deus. Deus estava triste com aquela situação do povo. O povo em grande miséria e Jerusalém abandonada. Neemias tinha o mesmo sentimento de Deus. E é por isso que ele foi escolhido. E foi tirado lá do palácio do rei Artaxerxes para vir reconstruir Jerusalém. Ninguém em Jerusalém estava triste. Estavam todos acomodados. Até Esdras. Até Esdras. Que nada fez para mudar a situação. É por isso que Deus escolhe Neemias. Neemias se assentou, chorou e se lamentou por alguns dias. Mas ele não se limitou a chorar e a lamentar. Ele foi avante. Ele tomou uma outra atitude. Ele foi buscar a Deus. Porque ele sabia que só Deus poderia mudar a situação. E aqui nós vemos um paralelo entre Daniel e Neemias. Na primeira lição desse trimestre, nós vimos que Daniel, ao perceber que estava se cumprindo os 70 anos da profecia de Jeremias, ele foi buscar a Deus em oração e jejum, para que Deus redimisse o povo. Neemias também, ao saber da situação que estava o povo, ele foi orar e jejuar, buscar a Deus, para que Deus mudasse a situação do povo. Tanto em Daniel quanto em Neemias, nós temos aqui o exercício da compaixão. É tomar o lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. Tanto Daniel quanto Neemias, nas suas orações,
Eles se colocam junto do povo, na condição de pecadores, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo, confessando os pecados, se arrependendo dos pecados, pedindo perdão e a misericórdia de Deus. A oração de Daniel, que nós estudamos na lição de número 1, é muito similar à oração de Neemias. Neemias começou a orar e a jejuar. Veja que ele estava no mês de Quisleu, que é mais ou menos o mês de janeiro, fevereiro. E quando ele vai receber a ordem do rei para voltar, para ir para Jerusalém, é o mês de Nisan, está no capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, então ele começou a orar e jejuar no mês de Quisleu, e só parou de orar e jejuar no mês de Nisan. Foram 3 meses de oração. Eu insisto nisso porque muita gente pega o trecho de Neemias capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Essa passagem aqui, muitas pessoas falam: eu vou fazer uma oração de Neemias. Quer dizer, uma oração rápida. Porque quando o rei perguntou o que você quer que eu faça, ele orou e já pediu. E muita gente acha que a oração de Neemias foi isso. Uma oração rapidinha. Não. Neemias orou 3 meses. Orou e jejuou 3 meses. E só parou de orar e jejuar porque Deus respondeu a oração. E o rei o mandou para Jerusalém. Neemias, ele teve compaixão do povo. E começou a orar e a jejuar para Deus mudar a situação. E durante estes 3 meses de oração e jejum, ele teve a convicção dada por Deus, pelo Espírito de Deus, de que ele era a pessoa que deveria mudar aquela situação. A gente entende isto por quê? Porque quando o rei perguntou para ele: o que você me pede? Ele pediu para ser mandado para reconstruir Jerusalém. Então ele já tinha convicção de que ele era o homem escolhido de Deus para esta obra. E mais, ele também definiu com o rei o material que ele ia levar, de onde ele ia pegar, enfim, ele já tinha planejado. Quando ele fala com o rei, ele já tinha planejado tudo o que ele ia fazer em Jerusalém. E como ele ia fazer. Então, esses 3 meses não foram apenas de oração e jejum, mas foram meses em que Neemias também planejou o que ele iria fazer. A partir do momento que ele teve a convicção da parte de Deus de que era ele a pessoa encarregada de reconstruir Jerusalém, ele já começou a verificar o que era necessário, o que ele precisaria para realizar a obra. Uma grande lição para todos nós. A oração é indispensável. A oração e o jejum que reforça a oração nunca podem ser desprezados. Mas eu não posso me limitar a pedir a Deus. Eu também tenho que tomar as providências que estão na minha alçada. Planejar aquilo que eu vou fazer
em sendo atendida a minha oração. Tomar as devidas providências. Mas você ainda não viu a bênção. Mas você confia. Isso que é a oração da fé. Na oração da fé, eu tomo as atitudes como se já tivesse recebido a bênção. Dentro dos limites e dentro da prudência. Veja que Neemias não se identificou como governador. Ele sabia que seria nomeado governador. Mas ele era o copeiro. Ele continuou sendo o copeiro. Aliás, é algo que me chama muita atenção. O homem que provava a comida do rei jejuou durante 3 meses. Fico imaginando como foi difícil para Neemias jejuar. Porque Neemias não podia deixar de comer a comida do rei. Porque senão o rei ia achar que a comida estava envenenada. Ele corria risco de vida. Mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, ele conseguiu jejuar. Ele orou e jejuou durante os 3 meses. Não sei como fez. Mas nos períodos em que ele podia não comer, ele não comia. E mais, fez um jejum como Jesus ensina. Durante 3 meses, o rei não percebeu que ele estava triste, que ele estava jejuando. Só no mês de Nisan, que ele não conseguiu, num determinado dia, provavelmente o dia 1º do mês de Nisan, que ele não conseguiu esconder do rei que ele a tristeza do coração dele. Porque já era da providência divina, porque tinha chegado o tempo de Neemias ser mandado para Jerusalém. Mas ele se esforçou, arrumou toda uma agenda, mudou toda uma agenda própria para poder interceder pelo povo, para orar e jejuar pelo povo. Um povo que ele nem conhecia, num lugar que ele nem conhecia, porque ele era nascido e criado na Pérsia, em Suzã, que era a capital do reino da Pérsia, onde viveu Mardoqueu, Esther. Mas ele se sentia povo de Deus e começou a orar diante de Deus pelo bem-estar do seu povo. Que exemplo! Orava pelos seus irmãos, jejuava pelos seus irmãos. E é daí que vem o avivamento. Mais uma vez, o avivamento vem do conhecimento da palavra, porque Neemias, quando ele ora, ele mostra o conhecimento que tinha da palavra. Ele sabia quais eram os propósitos de Deus pela palavra, e ele vai orar para que Deus abençoe o povo e cumpra as suas promessas. Queremos ter um avivamento, queremos acabar com o comodismo, queremos acabar com a miséria espiritual do povo. Busquemos a Deus em oração e jejum. Tenhamos compaixão dos nossos irmãos. Mudemos os nossos interesses em função dos nossos irmãos. E certamente Deus avivará a sua obra. No meio dos anos, a notificará. Olha a oração de Neemias. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo,
que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Igualzinho a oração de Daniel. Oração de confissão de pecados. Oração de arrependimento. Oração de pedido de perdão. Ele se assume na condição de pecador. Ele não acusa o povo de ter pecado. Ele enaltece o Senhor, se coloca na posição de servo. Diz que Deus é fiel e nós é que somos infiéis. E ele começa a pedir que ele tivesse uma oportunidade diante do rei para que ele pudesse ir a Jerusalém e lá reconstruísse a cidade. E Deus lhe dá esta oportunidade. No primeiro dia de Nisan, e é aí que começa a contar os 490 anos, o rei vê o semblante triste de Neemias e pergunta por que ele está triste. E Neemias, então, conta ao rei a situação que estava a cidade de Jerusalém. E o rei, então, diz: o que você me pede? E ele pede para ser mandado a Jerusalém, como governador, para reconstruir os muros. E o rei diz quanto tempo ele pedia. E nós ficamos sabendo, lá em Neemias, capítulo 13, que no versículo 6, mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Ou seja, como isso aconteceu no ano 20º de Artaxerxes, Neemias pediu um prazo de 12 anos. E foi concedido o prazo. E depois dos 12 anos ele voltou e pediu um novo prazo, e o rei mandou ele de volta para o governo da Judéia. Mas Neemias já tinha tudo planejado. Quando o rei pediu um prazo, ele já deu o prazo. Quando o rei falou para ele a respeito ele já pediu para o rei cartas para os governadores, pediu carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que lhe desse madeira. Ele já tinha tudo planejado. Quando o rei perguntou, ele já pediu. E aí o rei autorizou. E Neemias foi para Jerusalém. E aqui nós vemos a prudência de Neemias. Ao chegar a Jerusalém, o que ele fez? Ele primeiro deu as cartas do rei aos governadores do grupo dos samaritanos ali, e aí os samaritanos já se opuseram à sua posição, e nós vamos ter 2 lições para falar mais sobre as oposições que sofreram Neemias. Mas ele já entregou as cartas aos governadores, conforme o protocolo administrativo. Chegou a Jerusalém, onde não tinha governador, pelo menos naquele momento. E quando ele chegou a Jerusalém, ele ficou 3 dias quieto. Nem se apresentou aos nobres, aos anciãos. À noite, ele se levantou e, com alguns homens que ele tinha trazido, ele fez uma inspeção em Jerusalém. Foi ver todas as portas de Jerusalém.
foi ver todos os lugares, tanto os melhores lugares como os piores lugares. Veja que ele começou saindo pela porta do vale, depois na fonte do dragão, depois na porta do monturo, que é o lugar pior, que é o lixão, né? Depois ele contemplou os muros, foi à porta da fonte e ao viveiro do rei, que era o melhor lugar da cidade. E ele viu que a situação era lamentável. Imagine um lugar destruído há cerca de 180 anos antes e que nunca tinha sido reconstruído. Era uma situação extremamente lamentável. Neemias não falou nada. Foi à noite para não ser visto vendo a cidade, a situação, porque primeiro ele tomou pé da situação. Ele tinha um planejamento, mas ele nunca tinha ido ao local. Ele não conhecia Jerusalém, ele só tinha ouvido falar o que seu irmão Anani e os outros de Judá haviam dito para ele. Mas ele era muito prudente. Para tomar atitudes, eu preciso conhecer a situação. Ele tomou pé da situação. É assim que faz um administrador. Alguém que está pastoreando uma igreja. Primeiro ele tem que tomar pé da situação. Ainda que tenham falado tudo para ele, ainda que ele tenha planejado, ele precisa ver com os seus próprios olhos que a terra há de comer, como dizia minha afinada mãe. Depois que ele tomou o pé da situação, certamente ele reavaliou o seu planejamento. Aí ele chamou para uma reunião os magistrados, os nobres, e aí ele contou ao povo, aos líderes do povo, quais eram os seus planos, o que ele tinha vindo fazer, que ele era agora o governador, que ele agora iria reconstruir os muros de Jerusalém, como que ele ia fazer isso, e que ele tinha o chamado de Deus para isso. Tendo ciência da situação, tendo a compaixão do povo, tendo a direção do Espírito Santo, Neemias avivou o povo. Neemias empolgou o povo, envolveu o povo, porque o povo viu que ele era o homem chamado por Deus, que ele tinha o que a gente fala hoje, ele tinha unção de Deus, mas ele também tinha um conhecimento, tanto pelo planejamento que ele fez, quanto pela consciência da situação que ele tinha tomado. E aí o povo aceitou. Veja que está escrito lá no capítulo 2, versículo 18 de Neemias. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias dá uma lição imensa de liderança aqui. Ele primeiro deu o exemplo. Buscou a Deus, orou a Deus, esteve convicto de que era chamado por Deus, tomou as providências administrativas, materiais necessárias, fez a pesquisa de campo que era necessária, depois chamou o povo. E o povo sentiu segurança. E o povo decidiu. Não foi ele que mandou. O povo decidiu. Porque a diferença do líder e do chefe. O chefe manda. O líder convence. O chefe tem uma visão
e determina que ela seja cumprida. O líder tem uma visão, mostra esta visão ao povo e o povo compra a ideia. E o povo toma para si a visão do líder. E aí não é mais a visão do líder, é a visão de todos. Foi isso que aconteceu aqui. E eles esforçaram as suas mãos para o bem. E isso já teve a reação. Os adversários já se movimentaram. Quando Neemias entregou as cartas, eles ficaram desagradados. Está lá em Neemias 2:10. Quando o povo compra a ideia de Neemias, os adversários zombaram e desprezaram. E acusaram. E disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aí vem a resposta de Neemias. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A atitude de Neemias aqui foi igual à atitude de Zorobabel e de Jesua, quando os samaritanos quiseram vir construir, ajudar a construir o templo. Zorobabel não permitiu que eles edificassem junto com os judeus o templo, porque não há comunhão entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas. Aqui, quando os samaritanos vieram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A resposta de Neemias foi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes nem justiça, nem memória. Não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias rechaça a acusação. Não dá bola para a acusação. Ele podia dizer: não, eu fui nomeado, eu era copeiro do rei. O rei está do meu lado. Não, ele não confiava no rei, ele confiava em Deus, porque foi a Deus que ele pediu e Deus que o mandou através do rei, mas foi a Deus. E ele diz: olha, Deus é que nos fará prosperar. Irmãos, que lição linda! Um crente avivado, ele não é soberbo, ele não é atrevido. Muita gente aí confunde avivamento com atrevimento. Vive desafiando o diabo, como se fosse alguém. Não. Neemias, que tinha as ordens do rei, que era o dono do mundo, ele confiava em Deus. Ele não menosprezou o inimigo. Os inimigos tinham zombado e desprezado dele, mas ele não menosprezou nem desprezou o inimigo. Eles sabiam que os inimigos tinham força, tinham tropas, tinham exército, tinham influência na corte do rei da Pérsia. Mas ele não confiava nos homens. Como diz o salmista, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós somos seus servos. E sob a direção dele, sob a vontade dele, é que nós nos levantaremos e edificaremos. Porque Deus quer que Jerusalém seja edificada. Deus quer que os muros sejam levantados. Agora vocês não têm parte. Vocês não são o povo de Deus. Vocês não têm justiça. Vocês não seguem a lei. Vocês não obedecem a Deus. Vocês são inimigos de Deus. E se Deus é a justiça nossa, como dizia o profeta Jeremias, vocês não têm justiça. E vocês também não têm memória.
vocês nunca serviram a Deus, nunca obedeceram a Deus. Ele aqui estava certamente lembrando do passado dos samaritanos, como eles nunca serviram a Deus e tratavam a Deus apenas como mais uma divindade, e como eles tinham se oposto à construção do templo. Neemias encerra o assunto. Vocês não têm parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E ele começa a obra. E em 56 dias, com todas as oposições, com todas as artimanhas, com todas as manipulações, com todas as ciladas que os adversários fizeram, e que nós não vamos detalhar aqui, porque são assunto de outras lições, em 56 dias, Neemias consegue reconstruir as muralhas de Jerusalém. Foram tempos angustiosos, como diz a revelação que Gabriel deu a Daniel, que as ruas e as tranqueiras se reedificariam em tempos angustiosos. Mas, debaixo da direção de Deus, em obediência a Deus, com oração e jejum, com união, com humildade, nada que os inimigos fizeram puderam impedir que uma obra que deveria ter sido feita há 70 anos se fizesse em 56 dias. Lá em Neemias, capítulo 52 dias. Eu estou aumentando 4 dias aqui. Em 52 dias se concluiu a obra. É o que está escrito lá em Neemias 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram construídos. Mas um pouco antes, desde aquele primeiro dia de Nisã, quando Neemias se apresentou diante do rei Artaxerxes, começou a correr o tempo para a redenção de Israel. Deus começou a ser favorável a Israel, porque saiu a ordem para a reedificação da cidade. E 483 anos depois, o Messias seria aclamado em Jerusalém. Mas o povo, disperso, o rejeita. Distraído. Disperso no sentido de distraído. Jesus chora sobre Jerusalém aquele dia, porque sabia que eles haviam perdido a oportunidade para a sua redenção. E deveriam esperar ainda outros 7 anos, que ainda não começaram. E aí se abre o tempo da igreja, que era um mistério que Daniel não sabia e que não lhe foi revelado, porque só Jesus poderia revelar. Mas Neemias, pela sua compaixão, pela sua piedade, pelo seu amor fraternal, foi um instrumento que Deus usou para que começasse o tempo da redenção. E a primeira coisa que ele fez o povo fazer foi levantar os muros, trazer proteção ao templo, segurança, para que se pudesse servir a Deus a contento. O avivamento depende dessas nossas atitudes, desta nossa disposição ao serviço do Senhor, deste nosso amor ao povo de Deus, desta nossa entrega para o bem do povo de Deus. E não haverá quem possa impedir de que rapidamente Deus venha
abençoar o seu povo. Amém.